voltamos para falar de equações, tá? Então, se você ainda não assistiu a nossa primeira aula sobre equação, volta lá nas descrições do vídeo, dá uma olhadinha, né, para você ter uma noção do que é equação, tá? Hoje nós vamos começar falando no assunto de equações, sobre conjunto universo e conjunto solução de uma equação do primeiro grau, né? Mas o que é equação? É toda sentença que apresenta um número desconhecido. Tá? Então, sempre que eu tenho uma sentença e ela tem um número desconhecido, trata-se aqui de uma equação. Tá? Então, nosso estudo do sétimo ano envolve equações de primeiro grau, então vamos lá iniciar a nossa videoaula de hoje falando sobre conjunto universo e conjunto solução de uma equação do primeiro grau. Então, dada a equação x mais 8 igual a 12 e o meu conjunto A, 1, 2, 3, 4, 5, qual desses valores aqui, desses números desse conjunto, é solução para esta equação? Bom, a gente tem que analisar um por um e ver um por um qual que é solução desta equação. Então vamos lá. O x da questão aqui é substituir a variável por um desses números para que a gente possa encontrar aquele que satisfaça esta equação. Ou seja, vou substituir esses valores no lugar do x, um por um, somar ele com 8 e a resposta e a soma daqui, se der 12, que é igual ao outro lado da equação, vai satisfazer esta minha equação. Então, é assim que a gente trabalha. Onde for x, nós vamos substituir. Então, 1 mais 8 igual a 12. 1 mais 8 é 9. Então, 9 não é igual a 8. 12, então isso aqui é falso. Então, o número 1 não é solução desta equação. Tá? Substituindo 2, 2 mais 8 é igual a 10. 10 não é igual a 12, então o número 2 também não é solução para esta minha equação. Número 3. 3 mais 8 igual a 12. 3 mais 8 é 11. 11 não é 12, então também é falso. Tá? Número 4. 4 mais 8 igual a 12. 4 mais 8 é 12, que é igual a 12. Então essa proposição é verdadeira. Eu não vou nem usar o 5, porque eu já sei que 5 vai dar 13. Não é isso? Então, note que nós encontramos aqui quem satisfaz esta equação. Qual desses números do conjunto A, que eu colocando no lugar do x, resolve esta solução, resolve esta minha equação? Só tem um número dentro desses daqui. É o número 4. Então, o que nós podemos dizer em relação a conjunto universo e conjunto solução de uma equação no primeiro grau? Simples, né? Quem é o meu universo? Conjunto universo que vai fazer com que eu trabalhe esta equação. O meu conjunto universo é 1, 2, 3, 4 e 5. Este é o meu conjunto universo, pois é com ele que eu estou trabalhando em cima desta equação, uma vez que o conjunto me foi dado. Quem é o meu conjunto solução ou raiz da equação? Conjunto solução ou raiz da equação, chamamos desses dois nomes. O meu conjunto solução, que eu vou chamar de S, ou a minha raiz da equação, é o númerozinho 4. Simples assim. Então, vamos recapitular. Sempre que eu tenho um conjunto numérico que é me dado, nesse caso um conjunto dos números naturais, já que só temos números naturais aqui, e uma equação, e ele te pede para calcular, ou para encontrar a solução ou a raiz da equação, eu vou pegar esses valores numéricos que foi me dado, substituir sempre no valor do x, eu vou até colocar aqui o valor 5, que a gente não tinha colocado, tá? Para a gente ver que isso é falso, tá? Vou substituir e aquele que satisfazer a minha equação, ou seja, aquele que no primeiro membro a resposta foi igual ao do segundo membro, então esta é a minha solução da equação ou a raiz da equação. Tá?
Então esse é um assunto bem simples da gente entender, né? É um exemplo bem prático para a gente entender, mas vamos continuar com mais exemplos para a gente poder, né, dar continuidade aqui para afirmar esse conteúdo na sua cabecinha. Aí você se pergunta, professor, como é que eu sei que o número que eu acabei de calcular realmente é raiz desta equação? Para isso, nós vamos mostrar para você como é que é fácil verificar se o número é raiz da equação ou não. Tá? Vamos supor que nós já calculamos e nós queremos saber de fato se o menos 11 é raiz desta equação. Tá? Onde eu tenho, neste caso agora, eu tenho uma equação do primeiro grau também, né? Onde eu tenho uma variável de um lado e uma variável do outro lado. Então, para verificar se o número realmente é raiz de uma equação, é simples. É só nós substituirmos ele nos dois lados da equação e resolvermos membro a membro. Vou resolver este lado, primeiro membro, e vou resolver este outro lado, segundo membro. Quando eu terminar os dois cálculos, se as respostas finais forem iguais, isso significa para mim que o menos 11 vai ser raiz desta equação. Então vamos lá. Para a gente poder entender, eu vou resolver um de uma cor, vou resolver outro de outra cor, para que a gente não possa misturar aqui os conteúdos e aquilo que eu falei agora há pouco sobre primeiro membro e segundo membro. 2, onde for x, eu vou substituir por menos 11. Tá? Trata-se aqui, né, de uma multiplicação, estou colocando entre parênteses porque é um número negativo, menos 4. Isto tudo, né, tem que ser igual a 3, que multiplica menos 11, mais 7. É isso? Vamos continuar. Vamos levar essas duas cores para a gente possa entender os cálculos, né, entender como é que está sendo o cálculo desenvolvido e como um tem que ser igual ao outro na resposta final. Então, 2 que multiplica 11 é 22, né? Mais com menos é menos 4. Isto tem que ser igual a 3 vezes 11, 33, mais com menos, mais 7. Pronto. Menos 22 com menos 4, sinais iguais, repete seu sinal e soma, 26. 26 tem que ser igual a quanto? A menos 33 mais 7. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do número maior. Então aqui vai ser negativo. Este menos esse vai dar 26. Logo, o que a gente percebe aqui? Então, menos 11 é sim, né, raiz desta nossa equação. Se você entendeu tudo isso que nós já falamos até agora, então vamos para cá praticar um pouquinho deste exemplo. Né? Encontrar a raiz das equações. Eu tenho a primeira equação, x menos 7 igual a 0, onde o conjunto universo é os números naturais. E eu tenho a equação x menos 3 oitavos igual a 0, onde o universo é os números racionais. Para lembrar, o que é conjunto universo? É o conjunto onde eu vou tirar os números que podem satisfazer esta equação, ou seja, de onde eu vou tirar os números que, substituindo no x, resolva esta equação, este primeiro membro, onde seja igual ao segundo membro. Tá? Então, neste caso aqui, eu vou ter que usar um número que seja racional para que ele possa satisfazer esta equação. Mas não é tão complicado, é só a gente analisar com calma e perceber como funciona esta equação. Qual é o número que, subtraído de 7 é igual a 0? Só existe um, é o próprio 7. Então, se eu substituir 7 aqui menos 7, eu tenho como resposta 0. Então, a minha solução é o 7. É isso? Então, 7 é a solução desta equação e 7 é um número natural. Então, isso quer dizer que a minha resposta está correta. Vamos para lá. Qual é o número que somado a qual é o número que subtraído a menos 3 oitavos tenho como resposta 0, onde esse número esteja contido dentro do conjunto dos números racionais. Ah, professor, mas eu não conheço todos os conjuntos naturais, são números fracionários.
são números em forma de fração, então são infinitos. Mas é dedutivo também. Se eu pego 3 oitavos e subtraio 3 oitavos, eu tenho como resposta o zero. Então, o meu conjunto de solução, neste caso, o 3 oitavos. Ok? Vimos o quanto é simples ver ou verificar a raiz de uma equação. Agora, equações equivalentes. Lembra que eu posso representar um número qualquer de várias formas? Por exemplo, o número 6. Como é que eu posso representar o número 6? 3 mais 3 igual a 6. 2 mais 2 mais 2 igual a 6. 2 elevado ao quadrado mais 2 também é igual a 6. 7 menos 1 também é igual a 6. Então, veja que as várias formas diferentes que eu fiz cálculos, a resposta sempre foi a mesma, o número 6. Então, equações equivalentes vão ser aquelas equações diferentes que apresentam a mesma raiz ou a mesma solução. Por exemplo, x mais 3 igual a 8. Quem é a solução desta equação? 5. X mais 4 igual a 9. Qual é a solução dessa equação? Também é 5. Vejamos o que é que a gente fez, né? Eu tenho x mais 3 igual a 8. O que é que vai acontecer? Esta é a minha equação dada, a primeira. Aqui. O que é que eu vou fazer neste caso? Eu vou somar, vou somar um 1 nesta primeira equação e vou somar um 1 aqui também neste membro, tá? Quando eu acrescento esses dois membros, o que é que eu tenho aqui no outro lado? X, 3 mais 1, 4, e 8 mais 1, 9. Isto é só para vocês perceberem que frações equivalentes são aquelas que eu posso encontrar de qualquer forma. Se eu te der qualquer equação, se você acrescenta um valor de um lado do membro, você precisa acrescentar ele também de outro lado do outro membro, para que você possa ter esta equação equivalente. É o mesmo princípio que nós temos quando nós lembramos do nosso conteúdo envolvendo frações. Lembra quando a gente quer encontrar frações equivalentes? Ou eu multiplico pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, ou eu divido, tanto o numerador pelo denominador pelo mesmo número que eu estou querendo, buscando ali uma fração equivalente, até chegar a um número irredutível, se for o caso de uma divisão. E se for um caso de uma multiplicação, eu vou encontrar infinitas frações equivalentes. Então, este é o princípio. Só para entender que existe equações equivalentes. São aquelas que vão apresentar a mesma solução ou a mesma raiz. Vejamos agora como nós resolvemos equações do primeiro grau com uma incógnita. Tenho aqui uma equação dada, 5x mais 1 igual a 36. Então vamos resolver ela para encontrar esse valor. Nota que eu não estou dando aqui conjunto solução, nem conjunto universo. Ou seja, não estou dando o conjunto universo para que a gente possa aplicar os valores aqui, nem tampouco quero saber qual é o conjunto de solução à raiz da equação. O fato é que uma vez dada somente a equação, eu vou ter que fazer cálculos para que eu possa achar a raiz desta equação. Então, vejamos. Acabamos de falar agora há pouco sobre equivalência de equações, onde eu adiciono números onde eu posso encontrar essas equivalências. Então, o que a gente vai fazer aqui? Tentar adicionar valores para que a gente possa achar a mesma equivalência. Então, como é que a gente pode adicionar valores aqui? Pelo princípio aditivo, tá? Que é uma propriedade que existe dentro das equações. Tá? Então, qual é esse princípio? O aditivo. Eu vou ter que acrescentar o oposto deste número nos dois membros. Não mais por que esse número? Porque ele está junto daquele que vem com a variável. Então, como ficaria o nosso cálculo? Tá? 5x mais 1. Vou somar aqui no princípio aditivo para buscar essa equivalência. Tá? Mais menos 1, que é o oposto de 1, igual a 36, mais menos 1. Esse número oposto que eu trago para cá, que eu estou adicionando aqui, chamado de princípio de equivalência, eu tenho que acrescentar ele nos dois membros. Tá? Então, continuando nosso cálculo. 5x mais 1 mais menos 1 vai dar 0. Então, eu já não vou colocar esse valor aqui, porque isso aqui dá 0. Então,
eu elimino esse carinha aqui, venho com 36 mais menos 1, dá 35. Pronto. Né? Reduzimos. Isso quer dizer o quê? Que esta equação é equivalente a esta. Foi para isso que a gente fez o princípio aditivo, para buscar a equivalência. Tá, professor, mas isso me ajuda em quê? Ajuda a gente resolver melhor agora este cálculo. Agora eu vou usar o princípio multiplicativo do número que está junto com a variável para encontrar a resolução final desta equação. Pode parecer um método meio complicado de se entender, mas daqui a pouquinho eu dou para vocês um exemplo mais fácil de resolver isso aqui. Aí você decide por qual método você vai, tá bom? Então vamos para o princípio multiplicativo. Tá? Vou multiplicar ambos os membros por menos... Perdão, vou multiplicar os dois membros por 1/5. Tá? Para que a gente possa fazer com que esses valores aqui sumam e eu fique apenas com a variável do lado de cá. Tá bom? Vamos levar essa continha para cá. 5x igual a 35. Tá? Então, como disse, como eu quero sumir com este número que está junto com a variável, então eu vou multiplicar ele aqui por um valor que eu possa cancelar esse númerozinho depois. Então, este número é 5x que multiplica 1/5, tá? Que multiplica igual a 35, que multiplica 1/5. Tá? Professor, sempre vai ser 1/5? Não, depende do número que está aqui. Se aqui fosse 2, 1/2. Se aqui fosse 6, 1/6. Tá entendendo? Então vamos lá. Quando a gente multiplica 5x por 1, eu tenho 5x sobre 5. Igual 35 por 1, 35 sobre 5. Agora eu posso fazer minhas divisões. 5 por 5 é 1, então eu não preciso colocar 1 aqui. Entenda, esse 1 eu não preciso colocar, porque 1 vezes x é o próprio x. Então, em tese, a gente cancela os dois números aqui, tá bom? Se cancelam. E eu divido 35 por 5, é igual a 7. Tá bom? Isso quer dizer o quê? Que a solução desta equação é igual a 7. Tá? Olhe, analise de novo o princípio, volte um pouquinho o vídeo, veja como nós chegamos até esse resultado aqui. E aí, eu vou agora mostrar para você um método mais comum que os alunos usam, que os professores usam, de uma forma mais rápida para resolver este conteúdo. A forma mais rápida de se resolver isto, tá? Tenho do primeiro membro 5x mais 1, ainda é a mesma equação, e do segundo membro eu tenho o número 36. Então, o que nós vamos fazer nada mais é do que nós fizemos anteriormente, só que de uma forma mais resumida. Tá? Eu deixo no primeiro membro da equação apenas aqueles que estão junto com a variável. Então, se aqui fosse só x, eu iria deixar só o x, mas como tem 5x, o 5x fica com ele. Tá? Então, no primeiro membro fica apenas o número que tem a variável, e no segundo membro eu coloco quem já está lá, e o número que estava no primeiro eu levo para o segundo membro. Tá? Agora, atenção, quando eu mudo um número de um lado para o outro, eu inverto o seu sinal. Se ele é positivo, ele vai para lá negativo. Tá? Entenda, levei ele para lá, então eu estou subtraindo agora, porque o sinal era positivo. Se aqui fosse menos, ele iria mais. Mas, professor, por que isso acontece? Devido ao princípio aditivo que nós falamos um pouquinho atrás. Tá? Então, nota que toda aquela conta que eu fiz agora há pouco, esse mesmo valor apareceu. Tá? Esse mesmo valorzinho aqui apareceu. Em apenas um detalhe da questão. Tá bom? Então, vamos continuar. 5x igual a 36 por menos 1, 35. E agora? Vou multiplicar de novo por 1 que não. Tá? Agora, o que é que nós vamos fazer? Quem está junto com a variável, se aqui é uma multiplicação, qual é a operação inversa da multiplicação? A divisão. Então eu tenho que fazer o que? Eu pego a minha variável, deixo ela sozinha, o 35 no segundo membro, e quem estava junto com ela aqui vai para o segundo membro, mas dessa vez não vai trocar sinal, vai apenas dividir
o valor do segundo membro. Então, x igual a 7. Chegamos à mesma resposta, tá? Sem precisar falar do princípio aditivo, do princípio multiplicativo. Então, de novo, está no primeiro membro, vai para o segundo com o sinal trocado, né? Pronto, chegamos à equivalência. Esta equação é equivalente a essa. Então, o que eu vou fazer aqui? Se está multiplicando, passa para o segundo membro dividindo. Quando eu chego aqui, a variável já está sozinha. Se ela já está sozinha, eu tenho a resposta final, que é 7. Vamos para mais um exemplo, trabalhar em cima deste processo aqui mais curto, para que a gente possa entender melhor este assunto de equação. Estamos com um novo exemplo para vocês, só que desta vez com variável nos dois membros. Então a gente vai explicar como se resolve isto, tá? Usando o segundo método que eu acabei de mostrar para vocês aí segundos atrás, que é o processo mais rápido em cima da resolução, né, de equações do primeiro grau. Então, como foi que nós vimos agora há pouco? Quem está sozinho, não está com a variável, eu jogo para o outro lado, né, da equação. Tá? Em outras palavras, alunos, o que é que eu tento fazer? Colocar do primeiro membro todos aqueles números que estão com variáveis e no segundo membro aquele número que não está com variável. Agora atenção, porque aqui nós temos um número com variável, que é o 5x. Então eu tenho que trazer ele para o primeiro membro. E o menos 7 eu tenho que levá-lo para o segundo membro. Então, em outras palavras, eu tenho que fazer o quê? Se este carinha vem para cá, lembra do que eu falei. Se eu mudo o número de um lado para o outro, os sinais dele mudam também. Se é positivo, fica negativo. Se é negativo, fica positivo. Então, vou repetir o 9x, né? 9x. Olha o sinalzinho de igual aqui. Quem vem para cá? O 5x. Mas como é que o 5x vem vir para cá? Ele vem para o lado de cada equação e o menos 7 vai para lá. É isso? 5x vindo para cá, se ele é positivo, ele fica negativo. Certo? Enquanto o 7x vai para lá, né, coloquemos já o 13 aqui, se ele é menos, ele vai mais 7. Então, nota, se eu fosse fazer isso aqui em cima do primeiro exemplo, no princípio aditivo e depois no multiplicativo, a nossa conta iria encher o nosso quadro aqui, talvez não seria o suficiente, a gente teria que mostrar de novo, porque a gente tem que explicar passo a passo. Mas como eu estou fazendo nos métodos reduzidos, é só a gente entender que trago para o primeiro membro todos aqueles que têm variável, levo para o segundo membro aqueles que não têm variável. Não posso esquecer de trocar o sinal dos números, tá? Então, agora eu já posso fazer, 9 menos 5 é igual a 4. 4 o quê? 4x, já que se trata da mesma variável. São variáveis iguais. Eu tenho 9x e 5x. 9x menos 5x é 4x, tá? Ou seja, a gente diminui apenas os algarismos, não diminui a variável. A variável é a mesma, ela é comum dos dois números. Se ela é comum, eu trabalho só com os algarismos, tá bom? Então, 9 menos 5, 4, repete a variável x. Então, vamos lá. 13 com 7, igual a 20. E agora, conforme a gente viu agora há pouco, se eu tenho no lado de cá um número que está multiplicando a minha variável, eu tenho que passar ele para o outro membro, e se ele está multiplicando, ele vai dividir aquele número anterior. Então, x igual a 20, que divide 4. 20 que divide 4, vamos botar essa respostazinha aqui. 20 dividido por 4, x igual a 5. Pronto. Solução. Agora vamos ver se essa solução, vamos dividir. X igual a 5. Vamos ver se essa solução realmente é verdadeira, né? Vamos pegar a equação, vamos repetir de novo. Tá? 9x menos 7 igual a 5x mais 13. Tá? Eu vou só verificar aqui se realmente esse cálculo que eu fiz está correto. Para mim verificar é aquilo que a gente viu no início da nossa videoaula. Eu vou substituir o valor de 5 aqui, no lugar da variável, resolver este membro. Se no final a resposta daqui for igual a esta daqui, então quer dizer e significa que x é a raiz sim e é a solução desta equação. Então,
9 que multiplica 5 menos 7 igual a 5 que multiplica 5 mais 13. Né? 9 vezes 5 é 45, menos 7, igual a 5 vezes 5, 25, mais 13. Melhorar isso aqui. Mais 13. É isso? 45 menos 7 igual a 38. 38. 25 mais 13 igual a 38. Isso significa o quê? Significa que o 5, sim, é raiz da nossa equação. Bom, solução desta equação. Ok? Encerrando essa nossa videoaula, vou com um último exemplozinho, tá? Para a gente entender tudo que vem a ser de exercícios que envolvem equações do primeiro grau. Temos a equação, só que desta vez, caros alunos, olha, fração, 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 fração. Se tem fração, então tem MMC, tá? Primeira coisa, coloque logo um aqui embaixo, para a gente entender que isso aqui também é fração, tá bom? Transforma. Então vamos lá. Trabalhando primeiramente, se existe fração, então eu tenho que tirar o MMC de 4, 3 e 2, né? Que vai dar 2, 3 e 1, 2, 1, 3 e 1, 3, 1, pronto. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12. Então eu tenho um MMC de 12 para esses números aqui, tá? Então o que é que nós vamos fazer, tá? Nós vamos trabalhar agora com o MMC 12, tá? Para depois sobrar apenas uma equação simples. 12 que divide 4 é 3. 3 vezes 3, 9. 9x. 12 por 3, 4 vezes 2, 8. Isso? 12 por 1 é 12 vezes x, 12x. Menos 12 por 5, 6. 6 vezes 5, 30. Pronto. Agora, eu vou usar apenas esta equação aqui de cima. Bom? Apenas esta equação. Vamos apagar aqui para a gente continuar. Tá? O que sobrou desse monte de frações para mim resolver? Apenas esta equação. 9x menos 8, vamos separar aqui, igual a 12x menos 30. Então, vamos à obra. Né? Para cá, todo mundo que tem variável, o 9x traz o 12x para cá com sinal trocado, não é isso? Tá? Fica menos 12x. Esse menos 8 vai para o segundo membro com o sinal trocado mais 8. Isso nós já vimos. Então, agora é só resolver a equação, coisa que nós já aprendemos aí com o decorrer do vídeo. 9 menos 12. Sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. 9 menos 12, 3. Né? Sinal do maior, negativo. 3x igual 30 menos 8, menos 22. Tá? Então, o que sobrou para a gente? X igual menos 22, leva o menos 3 para cá, menos 3. É isso? Então, nós temos menos 3 e menos 22 e menos 3. Vamos com menos 22 sobre menos 3, né, já que ele vem para cá, né, desce para dividir, já que ele estava multiplicando o x. Então, pronto, professor, essa é a minha resposta? Não, muita atenção. Menos com menos é mais. Então, eu fico com resposta igual a 22 sobre 3 positivo. Esta é a solução da nossa equação, que começou lá com frações e terminou aqui. Se começou com fração, termina aí com fração. E a gente se vê na nossa próxima aula. Bons estudos, até lá!